Empresas trabalhando com a metodologia japonesa, empresas trabalhando com a metodologia norte-americana. E, de repente, essas metodologias se encontram em algumas empresas. Quando essas metodologias se encontram, o que acontece? Elas não são metodologias concorrentes, elas são metodologias complementares. E essa complementação se dá da seguinte forma, né? Com o Six Sigma, eu vou ter o foco em tornar o processo mais eficaz, reduzir a variabilidade e reduzir o defeito. Já o Lean Manufacturing, ele vai me dar o foco em tornar o processo eficiente, reduzir o desperdício e aumentar a velocidade. O que vai acontecer? O Six Sigma vai trabalhar em profundidade e o Lean Manufacturing vai trabalhar em abrangência. Utilizando essas duas ferramentas, eu tenho uma condição de avaliar o meu processo e saber aonde atuar pontualmente, complementando as duas metodologias. Bom, para poder fazer isso funcionar, eu preciso de ter um grupo de pessoas capacitadas para poder fazer isso. Começando, eu tenho White Belt e Yellow Belt, que vão me dar a base, que são as pessoas que, junto com o Green Belt, eles vão realizar as medições e atuar no campo para poder verificar o que está acontecendo. O Black Belt vai ser o responsável pelo projeto, para olhar como isso está acontecendo dentro daquela atividade que deve ser feita e como que ele vai atuar, e quais as ferramentas estatísticas, qual o trabalho que vai ser feito, qual que é a verificação, qual o tipo de método, ele que vai zelar seguir lá o famoso DMAIC, que a gente vai falar mais à frente, ele vai estar dando esse acompanhamento a esse grupo, né, formado lá pelo Green Belt, os White Belts e os Yellow Belts, para poder resolver e desenvolver esse projeto. Tá? Coordenando a evolução desse programa como um todo, eu vou ter o Master Black Belt, que é quem vai fazer o mapeamento principal, olhar o processo como um todo e dizer aonde vai caber um projeto para Black Belt, um projeto para Green Belt. Ele coordena esse macro projeto, tá? Passando sempre as informações para os champions e para os acionistas. É dessa forma que a gente tem uma estrutura organizada para que o Six Sigma funcione. Essa é uma grande diferenciação que a gente tem entre a aplicação do Lean Six Sigma e a metodologia do CEP, onde no Lean Six Sigma eu tenho uma estrutura para fazer com que o programa de otimização funcione. E aí a gente vai dar uma explicação do que é o DMAIC, né? É o principal método de aplicação da metodologia Six Sigma, sendo muito efetivo em diversas aplicações, como aumento de produtividade, identificação de problemas, redução de custo e melhoria de processo. Por que DMAIC, né? Olhando para o círculo, o que a gente tem? O D de definir, o M de medir, o A de analisar, o I de implantar e o C de controlar. Então, dessa forma, eu tenho a minha metodologia aplicada à aplicação ou aplicada à utilização do método Six Sigma. Tá? Eu defino o que eu vou fazer, eu meço o que eu quero fazer, eu analiso a minha medição para tomar as minhas decisões, implanto as melhores decisões e estabeleço um método de controle para que o processo continue da mesma forma com a qual ele foi pensado. Tá? E dessa forma eu vou obter o melhor resultado financeiro. Falando em resultados, a gente tem alguns resultados do Six Sigma, até por histórico, né, da aplicação dele aqui no Brasil. Né? Eu tenho lá ele começando o início, né, da aplicação do Six Sigma em 1987. Eu tenho a primeira empresa, que é a Motorola, com ganhos na casa de 2 bilhões de dólares. Na sequência, né, outras empresas também americanas, Asia Brown, Ali Signal, General Electric, e aí eu passo a ter o Six Sigma começando no Brasil, com o grupo Brás Motors, né? E começa lá em mais ou menos 1997. Então, o Six Sigma é uma metodologia bem recente que nós temos, tá? Que chegou para a gente. O que vale ressaltar, né? Lean Six Sigma não se trata apenas de fórmulas estatísticas, questões ligadas ao controle da qualidade. Em parte, isso é para melhorar a forma de definir essa metodologia, e o Lean Six Sigma se trata de uma estratégia gerencial, né, que tem como objetivo aumentar a performance e lucratividade da empresa, né, por meio da melhoria dos seus processos. Então, dessa forma, eu busco a excelência operacional através dessa metodologia que é o Lean Six Sigma, que vai me trazer um retorno financeiro, vai fazer com que a minha empresa ganhe desempenho, vai fazer com que a minha empresa se torne melhor e, com isso, ela aumente a participação de mercado.